Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui com o CM Debate. Primeiro programa após as eleições. A gente fez uma live, eu queria agradecer demais a presença dessas pessoas. 12.500 pessoas passaram ali pela nossa live, quer dizer, é muita gente, que eu achei muito interessante. A gente conversou, discutiu em tempo real como as coisas aconteciam. A live do dia A da live eleição, do dia da né? eleição, Do dia 2, exatamente, Sérgio. uma semana. Aí o que acontece hoje? Segundo turno da eleição, Lula contra Bolsonaro, né? 48,5 a 44,1 no primeiro turno, uma diferença aí de 5, 6 milhões de votos, mais ou menos. As primeiras pesquisas, eu destaco a da Datafolha, que deu 53 a 47, esse é o quadro. E aí, já levanto para o primeiro tema que ele vem da semana passada, da apuração, mas de agora. As pesquisas erraram. Dá para acreditar nas pesquisas? O que é que você acha que aconteceu, Sérgio? Bom, algumas coisas já aconteceram em decorrência dos números da eleição, da divergência desses números do primeiro turno com as pesquisas até então, né? Sobretudo com o IPEC, antigo IBOPE, E o Datafolha. e o Datafolha. Então, os dois mais... os dois veículos, os dois institutos, né? Os maiores, Aqui, né? Os maiores, mais tradicionais, de repercussão, enfim. Ligado aos grupos de comunicação, os maiores. Embora haja um número forte, né, de novas empresas de pesquisa, como a gente já debateu aqui. Já. Mais de 10, enfim. Mas foram esses dois que, digamos assim, erraram, ou ficaram distantes, fora da margem de erro dos números do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno. Principalmente os números do Bolsonaro. Os números do Lula não... Pois é, o Lula ficou ali dentro da margem de erro, digamos assim, do Instituto. A questão é que o Bolsonaro teve muito mais votos, né, nesse caso, nesse recorte, do que apontavam os veículos, as pesquisas, do que apontavam as pesquisas na véspera da eleição, né? Bom, não é a primeira vez, não vai ser a última. A primeira coisa a se observar é que isso sempre aconteceu, desde que se faz pesquisa, desde que também esse é um fenômeno na memória do brasileiro, que até um dia desse era recente, e ainda é no período histórico, se você pensar, mas ele também vem com a redemocratização, né? É melhor você ter pesquisa do que você não ter pesquisa partindo do princípio da transparência, né? De dar informação, de não sonegar, etc. Agora, não é uma ciência exata que comanda isso. Já houve erro. Então, se é com a redemocratização, então lá se vão aí 30, 40 anos quase de pesquisa nessa onda, com esse número forte, né? Principalmente com esses dois institutos, antes IBOPE, agora IPEC. Uma coisa que aconteceu, que é esquisitíssima, é um negócio da política / politicagem, é uma CPI, né? Houve os senadores, a bancada já, então mostrando que a coisa entra no campo. Tem várias coisas aí que eu não preciso nem... Só o que eu acho lamentável é o presidente do Congresso alimentar isso. Assim, o presidente da Câmara, o nosso presidente da Câmara, alimentou isso. Alimentou não, isso. Mas não sei como classificar, né? Uma coisa mais curiosa do que, além de alimentar, ele quer posar, como faz com outras questões, ele quer vir a público dar lição de moral, né? Uhum. Acusar, insinuar a desonestidade dos institutos e pregar uma devassa sobre essa área, porque ele está preocupado com a ética e os bons costumes na vida pública e na vida privada, naturalmente. Certamente é por isso. Esses caras, na verdade, tem duas coisas muito erradas, aí, muito ruins em relação às pesquisas. Sem esticar, vocês não podem me interromper, eu vou mudar de tópico. Não, mas é isso mesmo.
que é o seguinte, você leva um debate que é legítimo, Que é técnico. mas que é técnico e é complexo também. Você pode ter, é técnico, mas você pode interpretá-lo a partir de princípios e tal, enfim, tem uma coisa mais... A questão é levar isso para o campo da guerra política. Uma CPI incendeia o negócio, né? E mesmo antes, mesmo que não tenha CPI, mas então vão os senadores estridentes para a tribuna, né? Para cobrar essa CPI, fazer um carnaval dos infernos. E qual é o objetivo do seu Arthur Lira e da maioria do político? Ricardo Barros. Cercear, na verdade. O que esses caras querem é manietar, é controlar o que eles puderem controlar em termos de pouca transparência, né? A gente descobre as coisas porque existe a lei de acesso à informação. Que às vezes não é atendido. Que às vezes que eles fazem questão de enfraquecer, né? driblar, né? Em dar um nó ali para não cumprir. Mas enfim, então a coisa com as pesquisas, eu acho que previsivelmente, o que não é bom, acaba ficando presa a esse debate estridente porque os caras querem um álibi para ir para a guerra. Isso. E mostrar todos contra mim, né? Que prevalece o seu ponto de vista, etc. Não vai debater isso com seriedade, na verdade. Saindo da insanidade desse discurso, eu sou uma das pessoas que não ficou satisfeito com as explicações dos institutos. 3 fatores, basicamente. Eles explicaram que o censo do IBGE pode estar defasado. Eles explicaram que a questão da característica do público bolsonarista de, por conta desses discursos, não responder às pesquisas como elas deveriam ter feito. E a questão dos últimos... E o terceiro tópico que eles levantaram foi a questão dos últimos dias, você ter um desconhecimento, principalmente nas pesquisas de Senado, onde os erros foram maiores, e um voto útil que migrou, ao contrário do que eles mesmos diziam, os analistas diziam que o voto útil deveria migrar mais para o Lula, acabou migrando para o Bolsonaro. Eu acho que as pesquisas, mas ao mesmo tempo, vi os 2 institutos, de certa forma, fazer um meia-culpa. Olha, a gente vai ter que explicar melhor os números. Você concorda com isso? Esses fatores que apontados, você pode levar em consideração um pacote aí e alguns outros que especialistas em estatística, em pesquisa, enfim, podem apontar. Eu li análises de figuras que são do meio, digamos assim, né? São do meio, tipo diretores de institutos de pesquisa, né? Professores universitários com livros a respeito de erros sobre pesquisa. E esses fatores são legítimos, assim, o cara pode defender que isso aconteceu, não explica tudo. Há um debate sobre a metodologia de cada instituto, né? Se um instituto, uma empresa faz um levantamento, ouvindo a pessoa diretamente, o entrevistador olhando para a cara dela, ali abordando no meio da rua e tal. Esse é um método. Por exemplo, grosseiramente falando, esse é um método. Outro método é você toca o seu telefone, você atende e é um pesquisador para fazer uma pesquisa sobre o mesmo tema. São abordagens bem diferentes, né? Completamente distintas. Isso interfere até que ponto? Isso pode ficar num único aspecto só. A coisa não só na pesquisa eleitoral, mas pesquisa de modo geral, a gente estudou isso, quem fez, a depender do curso que tenha feito, a gente estudou isso em sociologia, em estatística, em economia, né, nos cursos de humanas, que a cabeça do entrevistado é um negócio que a gente não é incontrolável. Isso. O cara pode contar uma história de ficção científica com a maior naturalidade, querendo fazer que o entrevistador acredite realmente naquela resposta, mas pode ser, enfim, 1000 coisas podem interferir na resposta, né? E numa distorção de um levantamento. Então, fatores circunstanciais se misturam aí a fatores mais históricos, digamos assim, que estão aí desde sempre, e que deixa sobre as pesquisas, joga em cima das pesquisas um peso, um negócio muito sério, e que quando o resultado desse
que, repito, não é a primeira vez, mas acontece, sempre deu confusão, não é a primeira vez que tem a questão Witzel. Exatamente, e tem, não, e já é antiga essa coisa da política querer impedir pesquisa Isso. na véspera da eleição ou no dia, né, o boca de urna. Então, existe uma guerra muito grande sobre isso e acaba sendo uma briga também entre lobby dos veículos de comunicação, o seu negócio, mas nesse caso, a meu ver, a princípio, eu defendo sempre a publicidade das coisas, né, que saia. Então, eu entro nesse debate com essa coisa. Eu não tenho uma desconfiança prévia do Instituto, ainda que eu considere que a gente possa achar que um determinado resultado chega a ser ridículo pela diferença e tal, mas a coisa de impedir, de fechar e tal, que se aprimore os mecanismos, né, para a verificação, para aferir ali a coisa. Os caras têm que dar dados, informar. Acho que o Datafolha, os institutos então, podem prestar informação, pode chegar, mas que uma coisa não tenho dúvida, a CPI, ou esse movimento é exclusivamente para intimidar e para criminalizar, exatamente, criminalizar e favorecer a categoria, os mais engajados, esse ambiente político que quer sempre navegar, de preferência, no ambiente secreto, né? Exatamente. Seja orçamento, seja qualquer coisa. Menos publicidade, melhor. Célio, a gente ficou só num tema aqui, mas a gente, como os internautas pediram, a gente vai gravar mais programas ao longo desse período. Acho que na quinta-feira, hoje a gente grava na segunda-feira, dia 10, para você entender. Na quinta-feira, dia 13, após o feriado, a gente grava de novo, e aí a gente grava sobre os apoios, a gente aprofunda mais o segundo turno, mas esse tema da pesquisa estava pulando, a gente precisava falar sobre esse. Esse foi o primeiro bloco, a gente volta para o segundo bloco, um local que tem muita informação também para a gente decupar aqui no bloco local. Alagoas fez parte do noticiário nacional, agora, como sempre, uma tradição já nossa. E a gente volta já para o segundo bloco. Obrigado, pessoal.